E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar se é possível uma pessoa viver dos seus investimentos, se é possível ela sobreviver apenas investindo na bolsa de valores. Isso vai depender muito da realidade de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem viver com uma baixa quantia e tem pessoas que precisam de uma quantia maior para sustentar o seu estilo de vida. Portanto, isso vai depender de pessoa a pessoa. Só que uma coisa que a gente percebe é que quando a pessoa começa a investir e é um investidor iniciante e começa a ter sorte, ter grandes acertos, já começa a imaginar que é muito fácil viver de bolsa, já começa até a se planejar e abandonar o seu emprego. Na maioria desses casos, a gente percebe que são pessoas que estão trabalhando em empregos que não deixam elas felizes. Elas estão chateadas com o seu chefe, elas estão chateadas com os clientes, elas não aguentam mais o seu trabalho. Portanto, quando elas veem como é possível ganhar dinheiro na bolsa, elas já começam a pensar que podem abandonar os seus empregos, que não precisam mais se preocupar com isso e que vão viver de bolsa. Isso é uma ilusão dos iniciantes, geralmente. Até porque para viver de bolsa é preciso acumular muita grana. E essas pessoas não consideram que esse tempo bom, que às vezes elas podem estar vivendo, pode acabar, que pode ter longos períodos de queda, onde ela não vai poder sustentar esses ganhos. Então, antes de pensar em viver de bolsa, você tem que testar, ver se você consegue ter ganhos consistentes ao longo do tempo. Ao longo de vários anos, você consegue manter aquele padrão de ganhos todos os meses para sustentar o seu estilo de vida. Eu conheço algumas pessoas que realmente conseguem viver só de bolsa, porém elas já conseguiram acumular um patrimônio alto para fazer isso. Então elas costumam separar uma quantia em fundos imobiliários, renda fixa, alguma coisa mais garantida para manter o seu custo mensal de vida e separam outra parte do seu patrimônio para arriscar na bolsa, fazendo operações. Essas operações podem dar muito mais dinheiro do que aquilo que você ganha de forma passiva ou pode te trazer prejuízos, já que você colocou o seu dinheiro em risco. Portanto, a pessoa ter esse tipo de controle é muito interessante. A maioria das pessoas iniciantes que pensam em viver de bolsa colocam tudo no risco e esperam ter altos resultados sempre. Isso é uma ilusão. E muitas pessoas acabam se prejudicando muito, se alavancando ou criando situações complicadas, dando all-in em ações ruins e tendo grandes prejuízos. Então, viver de bolsa, sim, é algo possível, só que você vai ter que acumular muita experiência e muita grana para poder chegar nesse patamar. E isso leva muito tempo. Portanto, você ficar pensando em abandonar o seu emprego não é o melhor caminho. Se você está infeliz em seu emprego, a melhor solução é substituir, achar uma coisa que você tem mais prazer, algum emprego que talvez você ganhe até um pouco menos, mas que você tenha um estilo de vida mais prazeroso. Então eu poderia facilmente falar que se você ter, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão de reais de patrimônio, você poderia ganhar tanto por mês garantido. Só que isso vai depender muito do seu custo de vida e o tanto que você quer ganhar. Sem falar que na prática, os resultados acabam sendo outros. Você acaba errando o investimento, acertando um outro e tendo resultados diferentes. Então não seria um valor muito preciso. Você não poderia contar com aquele dinheiro sempre, porque às vezes o mercado pode estar bom ou ruim. E a maioria dos traders, ou o pessoal que faz day trade, eles vivem do day trade, mas porque eles têm um patrimônio acumulado muito grande, seja em fundos imobiliários, ou ações que pagam dividendos, ou na própria Selic, que podem sustentar o seu estilo de vida caso os seus trades não deem certo. Então aquelas pessoas que sonham, que vão colocar 20 mil reais e vão transformar em milhões, seria uma exceção à regra. Existem pessoas que conseguem esse resultado, só que são pessoas muito excepcionais. E é uma ilusão você pensar que você pode fugir dessa regra e ser o cara, 1% ou 0,00001% que consegue grandes resultados. Seria sonhar demais com isso, portanto você não pode contar com esse tipo de resultado. É melhor que você consiga acumular patrimônio trabalhando e investindo aos poucos para atingir um tanto de dinheiro que permita que você faça trades e que se esses trades não deem certo, você continue conseguindo pagar as suas contas e sobreviver tranquilamente. Portanto, não acredite nesses números que as pessoas jogam. Se você tiver tanto, você vai ganhar 1.000 reais por mês, 2.000. Porque na prática tudo acontece diferente. Às vezes você vai tentar replicar
aplicar isso e vai se frustrar. E vai se frustrar porque na prática nada disso deu certo. Portanto, para não se frustrar, tente ganhar dinheiro um pouco mais devagar, vá acumulando, vá trabalhando cada vez melhor e ganhando cada vez mais dinheiro para sobrar mais dinheiro para investir, acumular um patrimônio interessante para depois pensar em viver de day trade ou viver de trade. Então a recomendação que eu dou nesse vídeo é para você viver menos de ilusão e viver mais de resultados. Para você conseguir esses resultados com consistência, você vai ter que estudar muito e ser um investidor ativo. Você não pode simplesmente deixar o dinheiro esquecer lá. Você vai ter que saber o que você está fazendo, estudar as empresas a fundo e fazer bons investimentos para conseguir resultados constantes ao longo do tempo. Para viver de dividendo você precisa acumular muita grana e para viver de trade você vai ter que ser um investidor ativo que entende muito bem do mercado. Por isso, o ideal é você estudar cada vez mais para obter mais resultados e esquecer a aposentadoria. Ter ela como objetivo, claro, mas depois que você chegar nesse objetivo, você não pensar que o jogo está ganho, porque o jogo só está começando. O vídeo foi esse, pessoal, espero que goste. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.